Capítulo 2. Das prestações em geral. Seção I. Das espécies de prestação. Artigo 25. O RGPS compreende as seguintes prestações, expressas em benefícios e serviços. I. Quanto ao segurado. A. Aposentadoria por incapacidade permanente, redação de 2020. B. Aposentadoria programada, redação de 2020. C. Aposentadoria por idade do trabalhador rural, redação de 2020. D. Aposentadoria especial. I. Auxílio por incapacidade temporária, nota, substituiu o auxílio-doença. Redação de 2020. F. SF, nota, SF abrevia salário-família. G. Salário-maternidade, I. H. Auxílio-acidente. Segunda, quanto ao dependente. A. Pensão por morte, I. B. Auxílio-reclusão, I. Terceira, quanto ao segurado e dependente, reabilitação profissional. Nota, serviço social não é mais considerado um serviço explícito da Previdência Social. Seção 2. Da carência. Artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo SC seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Para o segurado especial, considera-se período de carência, para fins de concessão dos benefícios de que trata o inciso I do parágrafo 2º do artigo 39, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual à quantidade de meses necessária à concessão do benefício requerido. Nota, no artigo 39, ambos no valor de 1 SM, mencionam-se todos os benefícios, exceto os 2 salários, a família e o maternidade. Redação de 2020. Parágrafo 2º. Será considerado, para efeito de carência, o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público anterior à Lei nº 8.647, de 13 de abril de 1993, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regime especial, e fundações públicas federais. Parágrafo 3º. Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991. Nota, atividade do trabalhador rural antes do ano em que as leis 8.212 e 8.213 foram publicadas, não conta como carência. Parágrafo 4º. Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao CI, a partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa na forma do artigo 216, das regras gerais de arrecadação. Parágrafo 4. Graus A. Para fins de carência, no caso de segurado empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas pelo empregador doméstico, a partir da competência junho de 2015, na forma prevista no artigo 211. 2020. Parágrafo 4. Graus B. Para o segurado empregado doméstico filiado ao RGPS nessa condição até 31 de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. 2020. Parágrafo 4. Grau C. Para o período de filiação comprovado como empregado doméstico sem a comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição sem atraso, será reconhecido o direito ao benefício na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 36, empre, avulso e doméstico que tem os requisitos para requerer benefício, mas não conseguirem comprovar algum período de contribuição, o terá concedido com base no limite mínimo do SC das que faltam comprovar o recolhimento até comprovação para o recálculo, independentemente da categoria do segurado na data do requerimento. 2020. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 13, dos 12 meses a mais no período de graça se comprovar o desemprego, as contribuições vertidas para RPPS serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. Parágrafo 6º. Para fins de carência, as contribuições anteriores à data de publicação da emenda à Constituição número 103, de 12 de novembro de 2019, serão consideradas em conformidade com a legislação vigente à época. 2020. Artigo 27-E.
Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria por incapacidade permanente, de salário maternidade e de auxílio reclusão, as contribuições anteriores à perda somente serão computadas para fins de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação ao RGPS, com metade do número de contribuições, 50%, exigidas para o cumprimento do período de carência definido no artigo 29. Resumo: os dois benefícios por incapacidade, um salário e um auxílio, ou maternidade e o reclusão. Mas é óbvio, pois pensão, acidente e SF independem de carência, e se o cara já tá aposentado, não perde mais a condição de segurado até a morte. Por isso, só precisam desses 50% da carência os benefícios que dependem dela para serem concedidos. Redação de 2020. Parágrafo único. Aplicar-se o disposto no caput ao segurado oriundo de RPPS que se filiar ao RGPS após os prazos a que se refere o inciso 2º, dos 12 meses de período de graça, do caput e o parágrafo 1º, dos até 24 meses do período de graça se tiver mais 120 contribuições, do artigo 13. Artigo 28. O período de carência é contado. E, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, a partir da data de sua filiação ao RGPS, e, redação de 2020. Segunda, para o segurado CI, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 26, parece que até a competência abril de 2003, as contribuições do CI que prestava serviço à empresa não era recolhida por ela, e o FACU, inclusive o segurado especial que contribua facultativamente complementando os 20%, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, e não serão consideradas, para esse fim, as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores. Observado, quanto ao FACU, o disposto nos parágrafo 3º, da não retroatividade para pagar contribuição anterior à sua filiação, e parágrafo 4º, da retroatividade se não tiver perdido a condição de segurado, após a filiação, do artigo 11. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Para o segurado especial que não contribui facultativamente, o período de carência é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação, na forma do disposto no artigo 62. Parágrafo 3º. Para os segurados FACU, CI especial, optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista nos parágrafo 15 e 16 do artigo 216, o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição no prazo estipulado no referido parágrafo 15. Parágrafo 4º. Para os segurados FACU, CI especial, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas, para fins de carência, as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso, observado o disposto no artigo 19 e, que diz, a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contrição sobre o valor mínimo do SC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do SC. 2020. Artigo 29. A concessão das prestações pecuniárias do RGPS, ressalvado as que não dependem de carência, depende dos seguintes períodos de carência. E 12 contribuições mensais, nos casos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, e, redação de 2020. Segunda, 180 contribuições mensais, nos casos de aposentadoria programada, por idade do trabalhador rural e especial, redação de 2020. Terceira, 10 contribuições mensais, no caso de salário maternidade, para asseguradas CI, especial e facultativa, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93, dos 10 meses de efetivo trabalho rural, e no inciso 2º do artigo 101, de um SM para a especial. Nota: SM abrevia salário mínimo. Quarta, 24 contribuições mensais, no caso de auxílio reclusão. 2020. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3º, dos 10 meses, será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
I. Pensão por morte, SF e auxílio acidente de qualquer natureza, observado, quanto à pensão por morte, o disposto no inciso V do caput e nos parágrafo 3º e parágrafo 4º, das idades do cônjuge para receber a pensão, do artigo 114, redação de 2020. Nota: SF abrevia salário família. Segunda, salário maternidade, para asseguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Terceira, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado, redação de 2020. Quarta, aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. Nota: mnemônica para lembrar desses benefícios que independem de carência para o especial que comprove sua atividade, para E. P. De pensão, R. De reclusão, A. De auxílio acidente, IS. De idade e invalidez, e a de auxílio doença, I. V. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. 2020. Parágrafo 2º até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso 3º do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças. 2020. I. Tuberculose ativa. Segunda, hanseníase. Terceira, alienação mental. Quarta, esclerose múltipla. V. Hepatopatia grave. Sexta, neoplasia maligna. Sétima, cegueira. Oitava, paralisia irreversível e incapacitante. Nona, cardiopatia grave. X. Doença de Parkinson. 11. Espondiloartrose anquilosante. 12. Nefropatia grave. 13. Estado avançado da doença de Pedt, osteite deformante. 14. Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, ou 15. Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Obrigado por ter assistido. Uma das vagas será minha. Diga nos comentários se uma delas também será sua. E se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Fazendo isso você estará me motivando a continuar com essa tarefa árdua de gravar as leis com referências, atualizadas e revisadas. Nunca desista. É só uma questão de tempo e persistência.